Tudo bem. Tá lá. Nos tempos de Merrick, as aberrações eram exibidas como atrações de... Selma então passa a trabalhar em dobro, para que assim possa juntar... Já falei, né? Já falei isso. Porra, cara. Não vou fazer teste do sofá, não vou. Ai. Ai. Tava tão legal. Olá! Não, hein? Olá! Hoje o Bitola recebe Leandra Barros, que realizou o documentário sobre cegos, Histórias Nunca Antes Vistas. Logo depois, no Cinema no Tema, vamos falar sobre filmes que retratam deficiências. Não saia daí que o Bitola... Neste ano de 2009, a TV Faesa completa 10 anos e durante esse período, o Bitola passou por vários formatos. Nessa segunda parte especial, nós vamos acompanhar como o programa chegou ao formato atual, que hoje tem a duração de 1 hora e conta com o quadro Videomaker. Não troque de canal que o Bitola especial de 10 anos da TV Faesa está começando. Depois do formato temático, o Bitola passou por uma repaginada. De meia hora de duração, passou para 1 hora, e o programa Videomaker passou a ser um quadro fixo no Bitola. Enquanto houver fantasia, tem referência na linguagem televisiva dos anos 80. Este é o 5º filme do diretor Ricardo Sá, e ele está aqui com a gente para contar um pouco da sua história. No programa passado, exibimos os 2 primeiros capítulos de Marimangue. E hoje vocês vão conferir a continuação da entrevista com a diretora Milena Ribeiro. Da onde surgiu a ideia, a partir de que surgiu a ideia de gravar esse videoclipe? A Carla, ela conhece todo mundo da área de... Tudo bom, Joana? Tudo ótimo. De onde veio a ideia do TCC de vocês? Então, a ideia foi uma coisa bem maluca mesmo, assim, porque... A gente tinha um tema, né? A gente no 7º período tem que fazer um pré-projeto. Vamos continuar falando de Marimangue? Vamos. A novela mexicana tem um estilo diferente das novelas brasileiras. E eu queria saber qual a sua opinião. Qual que você acha que é a diferença entre a mexicana e a brasileira? Acho que a diferença é no roteiro, principalmente, e na estética. Veja agora uma conversa com Lorenzo De Angeli. Ele cuidou da direção de fotografia e da edição do videoclipe da canção Meu Amor é Só Seu, da banda Mistura Acústica. Espaço de experimentação para uns, regras estritas para outros. Hoje no programa teremos uma boa conversa com a presença do aluno de Rádio e TV Lorenzo De Angeli, que cuidou da fotografia e edição no clipe Meu Amor é Só Seu. Olá, Lorenzo, Oi, tudo bom? Tudo bom? Espaço de experimentação para uns, regras estritas para outros. E aí, o que é o videoclipe? Olha, o videoclipe, eu acho que ele tem a função de passar algum tipo de sentimento. Eu acho que essa é a função do estilo MTV, por isso que se fala videoclipe. O Videomaker tem sua origem antes mesmo do Bitola. Ele surgiu no primeiro ano de funcionamento da TV, no ano de 2000. Enquanto o Bitola só surgiu em 2003, o Videomaker buscava apresentar produções audiovisuais dos alunos da Faesa. Além da exibição, o programa, que tinha duração de meia hora, entrevistava o realizador da obra. Cinematográfico, roteirista, argumentista e fotógrafo. Estamos falando de Orlando Bonfim. Orlando é um conhecedor e admirador da cultura capixaba. Começa agora o Videomaker Especial, um programa feito para você que curte vídeo.
Toda semana o videomaker entra nos bastidores videográficos e apresenta como é feita a realização de um vídeo. Gosta de imagem? Fel Guarnicê de melhor direção de arte e Jangada, prêmio especial concedido pela Organização Católica Internacional de Cinema. Estes foram os prêmios que o capixaba Sérgio Dias conquistou em julho, no principal festival de cinema do Maranhão, com o vídeo O experimentalismo é a nova onda do momento em termos de criações artísticas. Alunos de comunicação social da FAESA criaram, a partir de temas simples e cotidianos, vídeos experimentais de curta duração. E no vídeo Alles Blau, você aborda a chegada dos alemães no Espírito Santo e, junto com eles, a vinda da religião luterana. Exatamente. No Santa Teresa, que foi seu último trabalho, foi seu penúltimo trabalho, né, antes do Alles Blau, você fala da chegada dos italianos. Por que o tema imigração? Bom, esse trabalho, né, se trata de uma série, né, de vídeos sobre a história da arte no Espírito Santo, a história da arte religiosa. Então, tem 3 episódios, um sobre os portugueses, espanhóis, né, representado pelos jesuítas, outro sobre os alemães e o outro sobre italianos. E a revista Veja publicou uma matéria especial, numa revista especial, sobre a migração italiana. E no meio dessa matéria toda não tinha nada sobre o Espírito Santo. Eu encontrei numa página alguns estados que eles mencionavam como estados que também tinham alguma imigração italiana, alguns italianos e tal. E lá estava o Espírito Santo com 5 ou 6 linhas. Né? Quer dizer, eu não fiquei tinha nada substancial sobre. Né? Eu fiquei muito indignado porque meus parentes, né, são de Santa Teresa, é tudo descendente italiano, né, Gasparini da vida, essas coisas e tal. E aí eu falei, não, eu vou fazer um documentário sobre migração italiana no Espírito Santo, foco o Espírito Santo, para mostrar que na realidade o Espírito Santo foi um dos maiores estados a receber, né, um estado que recebeu, aliás, o maior contingente de imigrantes italianos. Hoje, em Videomaker, a gente conversa com os alunos de RTV da FAESA, João Paulo Costa e Maurício Jacobi, que fizeram o vídeo Surto. O polêmico curta mostra o desespero de um homem de família ao perder o emprego. O programa de hoje é feito totalmente pelos alunos do 7º período de Rádio e Televisão da FAESA. E para começar, a Areli foi conhecer o trabalho do grupo F4. Eles foram ao Centro de Artes Fafi gravar um institucional dessa empresa. Você acompanha a entrevista e, na sequência, como ficou esse trabalho. Gravando, inclusive, no bar, e aí gravamos, na realidade, foram 3 dias de gravação. Então tá bom, Jerusa, a gente vai assistir esse vídeo. Pessoal, a gente assiste agora o vídeo No Mar Dessa Vida e, na sequência, a gente volta com mais Videomaker para vocês. Até já! Nessa localidade de lá, uma abertura de si, uma embocadura pra dó, sustenindo uma passagem pra ré, mi bemol, já traz o som, o eco, a claridade, ainda um pouco abaixo do horizonte, atrás do monte de mim, pra fá, sustenindo, suspendendo, sustentando, ajudando o sol nascer, aqui na terra, atrás da serra, cachoeiro do Itapemirim. Lembro um olhar, lembro um lugar, teu vulto amado. Agora a gente vai assistir o Alles Blau e daqui a pouco a gente volta. No início do século XIX,
Com a ameaça de invasão das forças francesas de Napoleão Bonaparte sobre Portugal, o rei Dom João VI foge com a corte para o Brasil. Bom, e agora, Manguetal. Videomaker de volta, nós estamos aqui com Marcelo Castanheira e nós acabamos de assistir um vídeo do Outro Lado da Lente, que ele produziu, dirigiu, fez um monte de coisa, né, Marcelo? Foi. Marcelo, por que você escolheu fazer um documentário dos bastidores de uma peça publicitária? Na verdade, eu caí de paraquedas no meio dessa produção, né? Nossa! A ideia inicial era minha ideia inicial de fazer TCC, de trabalho de conclusão de curso, era um videoclipe que eu faria com película. Só que a ideia não deu certo, aconteceu vários problemas durante a produção. E aí, duas amigas minhas, Poliana e Krisna, que estavam fazendo a produção desse trabalho, já tinham me chamado para ajudar elas. E como eu não faria o trabalho naquele semestre, elas me agregaram ao grupo delas e pediram para me ajudar elas a fazer o que seria um making-off de um comercial de televisão, né? Assim, eu acabei abraçando a ideia porque a ideia é legal pra gente que trabalha com comunicação mostrar para todo mundo o que é fazer um trabalho de comunicação, né? O pessoal tá vendo em casa, por exemplo, aqui o programa. O pessoal tá vendo só nós dois conversando, eles não têm ideia do que está acontecendo em volta, que tem 3 pessoas aqui fazendo câmera. Tem o pessoal do TP, tem o pessoal da produção lá na ilha, tem o pessoal no corte. Antes da gente começar a gravar, teve uma série de coisas acontecendo, vocês pegando texto, vocês lendo cabeça. O pessoal não tem ideia, o pessoal acha que... Não tem ideia da dimensão. O pessoal acha que ia chegar, o comercial tem 30 segundos, foi gravado em 30 segundos. O pessoal não tem ideia, do que se passa. Do tempo e da produção que envolve. Foi uma campanha que a DPZ contratou uma empresa de marketing de incentivo. Essa empresa apresentou o projeto e a DPZ adaptou esse projeto para a linguagem publicitária. Você tem que saber fazer um pouquinho de tudo, não só ser câmera, mas ter noção de edição, tá? De direção. Aí, tá bom. Você, para gravar alguma coisa, você tem que tentar mostrar para as pessoas em casa o que está se passando, não é? Porque elas não estão lá no momento. Então você tem que procurar passar isso para as pessoas. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí que o Bitola volta já.
that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh why can't All right, Bill, turn him over. Speed. Playback. 1, 2, 3. Oh, we're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. And here he is, the Wizard of Wiz, if ever a whiz there was. If ever a whiz there was, the Wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful Wizard of Oz. Ah, não sei. O que tem que fazer? Rir? Vai soltando. Jean-R começou sua carreira usando as técnicas tradicionais, como a colagem, o desenho e a pintura. Hoje, seduzido pela imagem, trabalha com vídeo e animação gráfica. É com ele que a gente conversa agora. Boa noite, Jean. Boa noite. Obrigado por ter vindo, Videomaker. Legal. Jean, você veio das artes plásticas, você tem formação acadêmica em artes plásticas. Exato, né? Formado em pintura ainda. Pintura, né? É. De repente você muda para a área audiovisual. Como é que é essa transição, Jean? Calhou de eu começar a fazer um estágio na produtora, né, na Gazeta Produções. Então, assim, eu não trabalhava com nada que fosse automático, computador, essas coisas assim. Tinha até pavor dessa coisa de máquina, né? Aí calhou de eu fazer arte, eu estava precisando de um estagiário na parte da produtora e eu fui para lá aprender computação gráfica, né, animação em 3D. Então daí que partiu essa ideia de mudar, passar essa coisa da pintura, do estático, né, praticamente, para o movimento, né? O movimento que é a coisa da animação. Existe muita diferença entre essas duas artes? Por exemplo, artes plásticas e, de repente, o audiovisual? Não, acho que você adapta, assim, tudo, por exemplo, as artes é necessário saber de conhecimento de composição, de figura, fundo, cor, essa coisa toda. Então eu já tinha essa experiência, né, em artes, né, de pintura, de composição, já trabalhar com colagem também, essa coisa do quadradinho, né, de você, ali dentro daquele espaço, né, bidimensional, você criar uma imagem, né. Então isso só foi, a questão foi só transformar isso, mandar isso, fazer isso movimentar, entende? Era engraçado que os primeiros trabalhos que eu fazia em computação gráfica era tudo parado, estático. E todo mundo na TV perguntava, isso vai mexer? Isso vai fazer alguma coisa? Eu falei, não vai fazer, porque não tinha noção ainda do movimento, não tinha. Depois que eu fui aprendendo do conhecimento, aí foi um outro campo, né? Foi desenvolver outro campo, que é a questão da velocidade, da animação, do movimento mesmo. A gente vai assistir o vídeo que Jorge o Guerreiro, que a gente pode até resumir na seguinte frase. Diz a lenda que ele era um cavaleiro vindo da Turquia. Diz a igreja que ele não é mais santo. Vamos assistir o vídeo Jorge o Guerreiro e vamos ver se a gente tira alguma conclusão parecida com essa. Falou? Daqui a pouquinho, mais Jean-R para vocês.
Poderoso São Jorge, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e sua grandeza do poder dos meus inimigos. Que debaixo das patas do seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos, sem se atreverem a ter um olhar sequer que me possa prejudicar. Eu andarei vestido com as roupas e as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem. Tendo mãos, não me toquem. Tendo olhos, não me vejam. Nem pensamentos eles possam ter para me fazerem mal. Porque eu estou vestido com as roupas e as armas de São Jorge. Armas de fogo meu corpo não alcançarão. Facas e espadas se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes arrebentem sem o meu corpo amarrar. Porque eu andarei vestido com as roupas e as armas de São Jorge. Salve o poderoso São Jorge. Salve São Jorge. Por que a opção por um videoarte, cara? Porque esse vídeo nós fizemos, né, ele para a disciplina de artes, professora Rose, né? E História da arte. É, História da arte. Então, tinha que ser um videoarte, né? Quer dizer, foi o primeiro videoarte da gente e a resposta é essa aí. Por isso foi um videoarte, sabe? E esse tema, minha boca muda, grita em tua orelha surda. De onde que surgiu um tema desse? Falei, olha só, isso é uma frase de mídia independente, de zine feminista, que reflete a questão da violência sexual dentro de casa, entendeu? Que é minha boca muda, grita em tua orelha surda. É como se a filha não pudesse falar nada para a mãe e como se a mãe escutasse aquilo e fingisse que não escutava, que não escuta, sacou? Mas essa é uma reflexão à parte do videoarte, foi de onde saiu o nome, para construir esse enredo desse vídeo que nós fizemos. Pelo menos o nome saiu daí, sabe? Em cima disso eu comecei a trabalhar, porque se você for começar a pensar no nome, minha boca muda, grita em tua orelha, você vai ter reflexão de várias coisas. Um professor, bem subjetivo. Lógico, um professor que te oprime, você não pode colocar isso para fora. Alguma coisa no seu trabalho também, que você tá ali recebendo aquela carga e você não pode soltar isso. Isso reflete a várias camadas da nossa sociedade. Né? E vamos para o intervalo e na sequência a gente volta com Breno, Zon e Patrick Tristão. Falou? Até já. Videomaker, a gente vai conhecer alguns trabalhos interdisciplinares feitos por alunos de RTV da FAESA. No primeiro bloco eu converso com Leonardo Canzian, que produziu o vídeo Em Busca da Glamurância, que conta a história de um rapaz que sai do interior e vai para a cidade grande em busca de sucesso e fama a qualquer preço. Mas antes de conversar com o Léo, a gente assiste o vídeo.
sou o Christian Dior. Eu gostaria de saber se eu passei no teste que eu fiz aí. Triste. Muito triste. Não. Medo. Feliz! Porra, Flávia! Vai praticar essa rasposa chotal em outro lugar! Abre essa porta aí, Cris! O cara vai pilar, porra! Tudo bem. Tá, depois a gente se fala que o Christian não veio, pai. E aí, Cris, como é que foi lá hoje? Dá pra você adivinhar, Flávia? Pratiquei uma fracassância total de novo. Não consegui nem um papel sequer. Eu te falei, na hora que você pegar o seu cu e dar, aí você vai conseguir. Você tá ficando doida? Eu chego cansado, fracassado em casa e... Falar nisso, você já praticou um deu hoje? Porque não parece, não. Cheio de ignorânciazinha pro meu lado. Parece até que tá com tesão engarrafado. Ô, Cris, eu não vou dar um pingo de confiança pra você, tá? Ah, vá, eu vou dormir. Praticar uma cuidança do meu corpo, que é isso que um artista precisa. É isso mesmo, praticar uma cuidança. Pega o seu cu e dá. Boa noite, Léo, tudo Boa bem com noite, você? Cléry, tudo bem? E aí, conta pra gente como que surgiu a ideia de fazer esse vídeo. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né? Porque assim, é até um incentivo pra gente querer produzir mais e um reconhecimento pro trabalho que a gente tá resolvendo e fazendo aqui na faculdade. Bom, a ideia surgiu quando o professor João Barreto e a professora Kátia Fraga pediram a gente para fazer um trabalho interdisciplinar e fazer um vídeo. Então, aí a sala se dividiu em 2 grupos. E o meu grupo, como é o grupo mais extrovertido e tal, resolveu fazer uma história bem cômica, bem comédia. E como eu queria já fazer um vídeo meu, um vídeo onde eu fosse o ator, eu propus a ideia de que fosse um vídeo assim sobre um cara que na verdade tem até um pouco a ver comigo, que ele quer ser ator, então ele sempre vai em todos os testes tal, só que ele nunca passa. Tem uma irmã que ele não sabe que é lésbica e no final ele descobre, uma história bem engraçada assim. E ele é uma pessoa super exagerada, ele sempre tá querendo inovar, ele sempre tá querendo falar coisas engraçadas. Aliás, o engraçado dele é bem natural, porque ele é uma pessoa neologista e é isso que tem um pouco a ver comigo, que ele tá sempre falando coisas que ninguém entende, uma pessoa super exagerada, engraçada e vive em conflito também com a irmã. E no final, quando ele descobre que ela é lésbica, ele se torna amigo dela por ela ter confiado nele. Ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com meu poder o mundo transformar. Ai, hoje vai ser o meu dia. Esse filme caiu como feito luva pra mim. Eu vou conseguir. Não! Criatura diabólica! Não! Não! Você nunca, jamais irá me destruir! Não irá me destruir, jamais! Não!
convinced that it's mine with her, just to keep her out of mind. Still I'll take care to see which way the wind blows. Notice how her hair curls. Eu embolei ali com o meu nome. Conhecida como a Era de Ouro, essa época refletiu a... Vai, fica nervoso não. Tá. Segunda mão. Ajuda aí. Quê? Hã? Repetir. Atenção. Com o Bitola passando a ter 1 hora, os dois programas se fundem. Agora o Videomaker passa a ser o quadro principal do nosso programa. E esse formato deu origem a um novo quadro, o Cinema no Tema, que analisa um tema do vídeo relacionando-o ao modo como o cinema explorou este assunto ao longo da sua história. O que é ser mulher? Quais são as formas socialmente aceitáveis de ser mulher? E se eu não me encaixar nelas? O Cinema no Tema de hoje discute a identidade e a subjetividade feminina. Mulheres à beira de um ataque de nervos é uma comédia espanhola de 1988, roteirizada e dirigida por Pedro Almodóvar. Este filme tornou Almodóvar mundialmente famoso. Ele foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e é até hoje o filme espanhol de maior sucesso nos Estados Unidos. O filme conta a história de Pepa, uma atriz que está em crise afetiva. Durante essa crise, ela recebe a visita de uma amiga que se envolveu com um terrorista. E para complicar mais a situação, recebe a esposa, o filho e a nora de seu amante. Num arranjo de cores fortes e planos bem explorados, o diretor Almodóvar mostra a reação de 3 mulheres no limite psicológico: Pepa, a amiga e a mulher do amante. Neste filme, as relações familiares e pessoais são apresentadas de forma bem neurótica, mas sob um olhar feminino. A música de Bernardo Bonesi transmite o sentimento de incompreensão em que os personagens se encontram. Frida, filme de Julie Taymor, conta a história da artista plástica mexicana Frida Kahlo. Com uma trilha sonora majestosa, o filme ganhou o Oscar de melhor trilha. Por tu cuenta la parranda. E devido às sobrancelhas da atriz Salma Hayek, levou também o prêmio de melhor maquiagem. Frida Kahlo é um dos principais nomes da história da arte mexicana. Suas pinturas provocativas têm cunho autobiográfico, sendo 1/3 de toda sua obra composta por autorretratos. O filme de Julie Taymor brinca com os autorretratos de Frida, através de um mecanismo de fusão entre a pintura e a ação em cena, fazendo um jogo de interação entre a vida e a arte. A fotografia também é idealizada a partir dos tons do quadro de Frida. As cores fortes estão por toda parte. A vida de Frida Kahlo foi marcada pela dor. Aos 6 anos contraiu poliomielite. A doença provocou uma lesão no pé direito. Aos 18, sofreu um acidente de automóvel. O acidente deixou-a com lesões permanentes. A mais dolorosa foi o fato de não poder ter filhos. O filme explora essa fatalidade em uma cena magistralmente construída. A sequência é movimentada, ao mesmo tempo em que se desenvolve em câmera lenta. Com a sensibilidade exata, a diretora reconstrói o episódio que afetou para sempre a maneira de Frida Kahlo sentir e ver as coisas. O mito sobre os mortos-vivos habita nosso imaginário há muito tempo.
Existem registros de lendas desde o ano 125 a.C. As primeiras histórias foram encontradas na mitologia grega. As mais comuns são baseadas nas lendas criadas sobre Vlad Tepes III, o Empalador. Outros acreditam que esses seres obscuros são descendentes de Caim, filho de Adão, que foi condenado por Deus a viver por toda a eternidade vagando pela terra. O que se sabe sobre esses tipos perversos é que são seres noturnos que se alimentam do sangue, não possuem alma e estão condenados a vagar pela terra por toda a eternidade. Pode ser derrotado se cravado uma estaca em seu coração, se cortada a sua cabeça ou queimado o seu sangue. Mas o que interessa é que foi no cinema e na literatura que esses seres foram retratados de diversas formas. Inicialmente na literatura. Em 1897, o escritor Bram Stoker escreveu um romance sobre Drácula, baseado nas histórias sobre o príncipe Vlad. Desde então, vários diretores tentaram filmar essa história. Friedrich Murnau foi um deles. Em 1922, lançou a sua versão, o filme Nosferatu, referência no expressionismo alemão. Nosferatu é uma adaptação de Drácula. Por não ter conseguido os direitos autorais, Murnau teve que fazer modificações na história original. Hutter, agente imobiliário, viaja até os Montes Cárpatos para vender um castelo no Mar Báltico, cujo proprietário é o excêntrico Conde Orlok, interpretado pelo ator Max Schreck, tão estranho quanto o personagem, que na verdade é um milenar vampiro que, buscando poder, se muda para Bremen, Alemanha, espalhando terror na região. Curiosamente, quem pode reverter essa situação é Ellen, a esposa de Hutter, visto Orlok se sentir atraído por ela. O movimento estudantil deu contribuições importantes em alguns momentos históricos. Entre as décadas de 60 e 70, alguns países vivem conturbados palcos políticos, e alguns filmes retratam essa época. Os Sonhadores, por exemplo, dirigido por Bernardo Bertolucci, conta a história de 3 jovens durante a Revolução de Maio de 1968, em Paris. Ela é culminada com a demissão do diretor e fundador da Cinemateca. Os jovens, na época, foram às ruas reivindicar contra a censura do governo sobre os filmes. Nas ruas, eles enfrentaram policiais com paralelepípedos e coquetéis Molotov. É nesse turbulento palco político que Matthew, Theo e Isabel, trancados em um apartamento, experimentam emoções e sexualidade. Eles encenam filmes consagrados, exigindo que os demais descubram o título. E se errarem, terão um castigo para pagar. Igualitarismo, liberdade e sensualidade. Esses são os temas da Revolução de 68, infielmente representada por Bertolucci. Gonzalo Infante é de uma família de classe alta. Estuda no mais conceituado Colégio de Santiago. O diretor é o Padre McEnroe, que, inspirado no governo de Allende, implanta uma política para que os alunos pobres também estudem lá. Um deles é Pedro Machuca, que mora em um humilde povoado ilegal. Ele e Gonzalo tornam-se muito amigos. A partir daí desenvolve-se a trama da história. Machuca é um drama dirigido por Andrés Wood, um filme chileno que faz refletir sobre as causas sociais. Passa-se no cenário da década de 70, um período conflitante no país. O presidente Salvador Allende tentava implantar o comunismo, porém era muito pressionado pelos direitistas, que visavam sua renúncia. Ocorrem então várias passeatas pró e contra o governo. Mas a esperança do comunismo se acaba quando Pinochet dá um golpe militar e manda invadir o povoado de Machuca, agredindo e assassinando a população. Duelos armados e cidades abandonadas. O Velho Oeste é retratado de diversas formas nas telonas, mas não perde suas características próprias. O cinema western é o assunto do cinema no tema de hoje. Na época da colonização americana e da Guerra Civil, as regiões a oeste do rio Mississippi eram as mais selvagens. Os vilarejos e as cidades que insistiam em surgir em direção a esse oeste distante eram terras sem lei. Lá, a escassez de suprimentos e tecnologia fazia com que a lei pertencesse ao mais forte, ou a quem fosse mais rápido no gatilho.
Blondie. Angelize his mind, huh? All right. Esse foi o cenário que consolidou o cowboy como o primeiro herói originalmente americano. Ele sempre chegava na hora para impedir o assalto, para salvar a mocinha ou a cidade. Com seu cavalo, seu revólver e um olhar soturno, sempre desafiava o bandido para um duelo na única avenida da cidade, de preferência frente ao saloon. O faroeste, ou western, é considerado cinema americano por excelência. O primeiro filme do gênero foi O Grande Assalto ao Trem, de 1903, dirigido por Edwin Porter. Ele foi mais famoso por ser auxiliar de Thomas Edison, mas sua verdadeira contribuição foi como cineasta pioneiro. Foi o primeiro a usar a noção de continuidade, intercalando eventos que aconteciam em lugares diferentes. Edwin S. Porter's The Great Train Robbery. This was one of the first attempts at scripting a story, and fittingly, it was also a western. Em frente aos portões, o sol já vai alto. Vai começar a festa a Nossa Senhora da Penha, padroeira do estado do Espírito Santo. A subida ao Convento da Penha, situado no Morro do Morena, em Vila Velha, possui 140 metros de extensão. Os tambores, a dança e o canto são para os conguistas mais do que simples instrumentos. São os condutores por onde se manifestam suas raízes. Eu não errei e parei. Eu não errei e parei. Não errei e parei. 12. 13. 15. 15? 14. É 14. Bota a mãozinha. 15. Quase que eu caio. Que envolve... Ai, meu Deus, não era isso. Não era isso. Faz agir em forma... Ai, meu Deus. De melhor roteiro... Ai, meu Deus do céu. A partir desse formato, os quadros Lendo Cinema, Desse Eu Gostei, Desse Eu Não Gostei e Bastidores passaram a se revezar, ocupando o restante do programa. Sou aluno do 8º período de Rádio e TV da FAESA e estou fazendo o meu trabalho de conclusão de curso sobre o Sergio Leone, que é um diretor italiano do século XX, um dos maiores diretores do spaghetti western, que é o gênero faroeste italiano, responsável por grandes filmes como Três Homens em Conflito, Era Uma Vez no Oeste, Quando Explode a Vingança, entre outros títulos que atribui ao Sergio Leone. Um filme que eu gostei muito foi Meu Nome é Rádio, porque fala sobre trazer as pessoas que estão fora da sociedade de volta para o meio da sociedade, as pessoas que têm problemas. O filme Meu Nome é Rádio conta a história de um rapaz chamado James Robert Kennedy, mais conhecido como Rádio por ter um grande apego ao aparelho. Rádio andava pela cidade com um carrinho de supermercado cheio de objetos que encontrava pela rua. Por ter uma deficiência mental, as pessoas que cruzavam seu caminho mudavam de direção, por não saber como agir e por medo. James observava diariamente o treino de futebol da escola local até ser agredido por alguns jogadores. A partir desse dia, começou então uma relação de amizade entre o treinador e Rádio, que levou para dentro da escola. O garoto mascote conquistou a confiança dos alunos, dos funcionários e principalmente construiu sua autoconfiança. O filme tem momentos marcantes como a morte da mãe de Rádio e situações de preconceito na escola. Também discute a autonomia de pessoas com deficiência mental e sua participação efetiva na sociedade, além de propor uma reflexão sobre as relações humanas e a sua diversidade. O filme Meu Nome é Rádio é uma ótima opção para toda a família assistir, se emocionar e levar consigo uma boa lição de vida. And he's the most beloved coach Hannah's ever had.
Coach Harold Jones. Harold Jones? Well, he was recently inducted into the South Carolina Coaches Hall of Fame. He's retired from teaching now, but still maintains his special friendship with Hannah's favorite 11th grader. Bom, um filme que eu não gostei muito foi o King Kong, o último que saiu agora. Achei que ele ficou muito virtual, ficou muito moderno. Aí perdeu a alma mesmo do King Kong, assim, ficou muito moderno. Essa eu acho que é basicamente isso. Um cineasta em apuros convida uma atriz com problemas financeiros para estrelar seu próximo filme. Eles partem rumo à Ilha da Caveira, uma ilha que tem a fama de abrigar seres estranhos e criaturas monstruosas. Interessou? Pois este é o cenário do filme King Kong, vencedor de 3 Oscars, e tem em seu elenco atores consagrados como Jack Black e Naomi Watts. O filme, dirigido por Peter Jackson, mostra as dificuldades vividas pelos americanos no período da Grande Depressão durante a década de 30. Nesse contexto, a personagem Anne, interpretada por Naomi Watts, encontra-se completamente perdida após o fechamento do teatro onde trabalhava e acaba aceitando uma proposta do diretor de cinema vivido por Jack Black para participar do seu filme em uma ilha distante. Quando chegam ao local, se deparam com uma população nativa bastante hostil, que acaba sequestrando a moça, deixando-a nas mãos do terrível gorila de 7 metros de altura chamado Kong. A tripulação do navio, liderada por Jack Driscoll, até então roteirista do filme, parte em busca de Anne, atravessando a floresta e encarando todos os desafios que ela oferece, como insetos gigantes e criaturas pré-históricas. A história se passa em 1933, o mesmo ano em que a versão original foi lançada. O diretor de fotografia chegou a propor que o filme fosse rodado em preto e branco, mas a ideia não foi aceita. O filme King Kong estabeleceu o maior salário já pago a um diretor. Ele teve um orçamento total de 207 milhões de dólares. King Kong é um filme cheio de aventuras e efeitos especiais. O fotógrafo, o diretor de fotografia, ele é o profissional responsável pela imagem, pela plástica, pela cor, pela luz, por esse desenho da imagem. Quando se trabalhava com película, é muito fácil entender por que o nome fotógrafo, né? Porque fotografia se remete diretamente ao filme, o filme película. E com o vídeo não tem a película, mas a fotografia também está ali, está na luz, né, muito ligado à iluminação. Ele não é o iluminador, o operador da luz, mas ele é que vai fazer o desenho, determinar que cores são predominantes, onde é que fica determinadas luzes, que tipo de luz vai ser usada, se é um Fresnel, se é um soft light, se é, enfim, ele é que determina. Ele determina também em algumas produções, até combinando com o diretor, até que tipo de plano, que tipo de enquadramentos. Ele responde muito por isso. A partir deste novo formato, vários apresentadores passaram pelo programa, se revezando entre o videomaker e a apresentação do Bitola. E assim termina nossa retrospectiva sobre o Bitola nos 10 anos da TV Faesa. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail pra gente, bitola@ev.edu.br. Tchau! O Bitola de hoje acabou. Se você tem alguma dúvida... O Bitola de hoje acabou. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail pra gente.
Bitola de hoje acabou. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail pra gente. Bitola@ev. Porra, é difícil de falar isso, hein? @ev, é. 4. O Bitola de hoje acabou. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail pra gente. Bitola. Desculpa, confundi tudo. Ai, meu Deus do céu. Desculpa. Vou trabalhar que eu te mando pro o Eustáquio Aspásio tá. Bitola@ev.edu.br. O Bitola... Continua, para de rir. Morte. Etério. Gente morta. Para de rir. Pode falar o nome, para. O Bitola de hoje acabou. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail pra gente. Bitola@ev.edu.br. Até o próximo. Deu vontade de rir, desculpa. Foda. O Bitola de hoje acabou. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail pra gente. Bitolabo. Desculpa. Isso tá difícil, meu Deus. O Bitola de hoje acabou. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande um e-mail pra gente. Bitola@ev.edu.br. Até o próximo programa e tchau. Aê! Você falou antes! Sabe quando você pega o ônibus vazio? A primeira impressão é, peguei o ônibus errado. Mas aí você percebe que não. Aí você está no paraíso. Várias janelas para você escolher em qual delas irá sentar. A viagem se torna muito mais rápida e o motorista está ali, exclusivamente para você. Mas se vazio é o paraíso, lotado é o inferno. Tem sempre um mau cheiro que você nunca sabe de onde vem. E é melhor também que nem saiba. Inevitavelmente alguma coisa vai estar ralando em você. Até que isso pode ser bom, se for a garota dos seus sonhos. Mas eu nunca tenho essa sorte. O difícil mesmo é na hora de saltar, que é o que eu vou ter que fazer agora. Bem, meu ponto está chegando. Eu sou de uma família que veio do Vale do Jequitinhonha. E eles veio assim buscar terra fértil aqui, porque o vale já estava muito devastado, não tinha mais mata. Então acho que isso tudo me fez a buscar fazer esse trabalho com reaproveitamento, né, da natureza. Quando eu adquiri esse terreno aqui, comecei a recolher material, pedacinho de madeira na serraria que jogava fora. Foi 2 anos fazendo aqui. Eu acho que eu estava tomado por uma força maior, porque eu nunca vi carregar tanta pedra na minha vida para fazer essa casa. Minha arte é a vida após a morte, porque a gente pega tudo aquilo que foi morto e transforma assim. Derramei minha saudade.